Boa tarde, olá, tudo bem? Quem é que vai pagar o IVA dual sobre as locações de imóveis? O IVA dual que consiste na CBS e no IBS. CBS, contribuição sobre bens e serviços, que substitui a PIS e COFINS, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que está substituindo o ICMS e o ISS. Vamos lá. Então, o ano passado, né, a gente tinha feito um vídeo aí, já falando sobre isso, sobre o projeto de lei que se transformou agora na Lei Complementar número 214 de 2025. E lá já deixou uma regra bem clara, tratando sobre o comitê gestor do IBS, da CBS, né, do IVA dual. Mas o que eu vim falar aqui hoje é especificamente sobre o, o IVA dual que vai incidir sobre os imóveis de locação. Bom, vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo aqui em dois momentos. Hoje eu vou falar sobre a incidência ou não da CBS e do IBS nas locações de imóveis, e no outro vídeo posterior eu vou falar sobre o cadastro imobiliário brasileiro, porque já dando um gancho aqui do que seria o cadastro imobiliário brasileiro. Para aquelas pessoas que sonegavam o imposto, aquelas pessoas que não declaravam, né? Não declaravam o recebimento de renda de locação de imóveis, acabou. Acabou essa festa aí, onde aquele seu locatário não declarava que pagava aluguel para o seu Manuel, né? Para você, quem é que seja aí. E o seu Manuel, consequentemente, também não declarava que recebia aluguel. Acabou isso aí, tá? Acabou. Mas depois eu vou fazer um vídeo só para falar sobre os problemas que as pessoas terão por não regularizar essa situação por conta do cadastro. Mas vamos voltar aqui para a incidência ou não do imposto do IVA dual, dividido, né? IVA dual, né? São dois. É o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. Mas quem sou eu, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Alexandre Ferraz, advogado especializado em planejamento patrimonial da família. E dentro do planejamento patrimonial da família, esse assunto é de suma importância, porque é uma das vertentes de se fazer o planejamento patrimonial com os bens imóveis, principalmente aqueles bens imóveis de locação, tá? Então, se você não me conhece, está chegando aqui no canal agora, faça sua inscrição, compartilhe aí com esse vídeo também, se você achar que é interessante o assunto, dá o seu joinha, tá? Mas não é para mim, não. É para o tema, para o canal, para o tema, para que possa chegar em mais pessoas, mais famílias, mais pessoas que tenham interesse nesse assunto, principalmente aquelas pessoas que têm imóveis de locação, para saber se vai pagar ou não o novo imposto sobre serviços, sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. Então vamos lá. Onde é que está escrito quem é que vai pagar imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços? Aquela pessoa física, não a pessoa jurídica. Não estou falando aqui de uma pessoa física, o CPF, aquele proprietário, aquela proprietária de imóveis que está no seu nome, não está dentro de uma empresa. Por isso que eu vou falar no outro vídeo sobre o cadastro imobiliário brasileiro, de você tirar ele da sua propriedade e passar para uma outra propriedade, só que jurídica. Mas vamos lá. Imposto sobre bens e serviços e contribuição sobre bens e serviços na locação. Quem é que vai ter que pagar o novo imposto? Existem algumas regras, e eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês entenderem onde está escrito o texto da lei, que diz o que é que vai ser. Vou até aumentar a fonte aqui. Então, lá na Lei Complementar 214 de 2025, foi sancionado no final do ano passado, diz lá no seu artigo 251. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Compartilhando. Acho que todos estão vendo. Então tá lá. Artigo 251. Diz lá, ó, as operações com bens imóveis realizadas por contribuintes que apurarem IBS e a CBS no regime regular ficam sujeitos ao regime específico previsto neste capítulo. Parágrafo primeiro. É aqui que está a questão aqui, ó. Parágrafo primeiro. As pessoas físicas que realizarem operações com bens imóveis, pessoas físicas, bens imóveis, serão consideradas contribuintes do regime regular do IBS e da CBS e sujeitas ao regime de que trata este capítulo nos casos de, dois pontos, inciso 1, locação, cessão onerosa e arrendamento de bem imóvel, desde que
no ano calendário anterior, dois pontos, a linha A, a receita total, aqui que pega, é o X da questão aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui nesse detalhe aqui, ó. Essas duas linhas, A e B. A receita total com essas operações exceda a R$ 240 mil no ano, né? No ano calendário anterior. A linha B, tenho por objeto mais de três bens imóveis distintos. O que que ele quer dizer aqui? É e, né? Veja que tem aqui, ó, dá para todo mundo ver aqui, ó, tem um e aqui, ó. Então, nas locações, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis, desde que no ano calendário anterior, a receita total seja superior, né? Exceda 240 mil, ou seja, 240 mil e um centavo já faz parte, já é o primeiro critério de enquadramento para ser o contribuinte do IBS, da CBS, e que tenha como objeto do quê? Objeto da locação, objeto daquela receita, de onde veio esses 240 mil. Tenha por objeto a locação, a cessão onerosa ou arrendamento de bens imóveis. Mais de três é o quê? Quatro. No mínimo, quatro imóveis. Ou seja, isso aqui era uma dúvida, né? Uma dúvida de interpretação que nem era tão duvidosa assim, né? Porque está bem claro lá, o item, a linha A diz lá que no ano calendário anterior, ou seja, a lei passa a vigorar a partir de agora, 2026, tá? 2026 já está valendo. Quando fechar o ano calendário deste ano aqui, 2026, o que você tem que fazer em 2027? Não tem que fazer a declaração de imposto de renda? É naquele seu ajuste anual de imposto de renda, na sua declaração de pessoa física, né? Declaração de imposto de renda da pessoa física, é que você vai fazer a sua declaração e observar esses dois critérios. Se você recebeu mais de R$ 240 mil no ano com locação ou seja, mais 240 mil, mais mais quatro imóveis, o objeto é de locação, você está enquadrado nesse contribuinte para pagar a CBS, o IBS. O que isso significa? Significa que aquelas pessoas que já pagavam regularmente o imposto de renda na locação de imóveis, com um volume expressivo desse, que já passa já do teto, né? Depois da reforma tributária, isso aqui veio justamente porque veio a reforma tributária para ajustar a faixa de isenção de imposto de renda, né, para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, para que depois daquele teto de isenção, você tenha aí uma progressividade de imposto de renda, cujo acima de 7 mil e algumas coisinhas lá, que eu não me recordo agora, bom, dá para ver aqui, ó, rapidinho. É lá na Lei 15.270. Acima de 7.350, você já está enquadrado na maior faixa de imposto de renda, que é de 27 mil%, como era antigamente. Então, acima daquilo ali, passou daquilo, quem já declarava naturalmente, pagava já 27,5% de imposto de renda. Aqui vai pagar, além dos 27,5% de imposto de renda, que isso aqui não isenta ninguém, vai ficar todo mundo enquadrado nisso aqui, as pessoas físicas. Se você atingir esses dois critérios, 240 mil, mais de 240 mil no ano, e tem por objeto de locação mais de quatro imóveis ou mais, vai pagar também a contribuição sobre bens e serviços e a IBS. Ou seja, aquilo que as pessoas pagavam 27,5% de imposto de renda da pessoa física com locação, não vai mudar nada. Mas, para aquelas pessoas que atingirem os dois critérios do artigo 251, parágrafo 1º, inciso 1, alíneas A e B, que são cumulativo, tem que ser com os dois, não é um ou outro. São os dois critérios, dois requisitos. Receber mais de R$ 240 mil no calendário anterior, no exercício calendário anterior, e ter quatro imóveis ou mais de locação. Às vezes a pessoa tem até 10 imóveis, mas como renda de locação, ela só tem três. Então não atingiu os dois critérios, os dois requisitos, não cumpriu os dois requisitos, ela vai estar isenta. Recebeu mais de 240 mil, mas ela só teve três imóveis de locação, está fora. Não vai pagar a CBS e nem IBS. Os outros sete imóveis, ela faz o quê? Talvez a família dela mora lá, né? Cada filho tem uma casa sua ali, ainda que o proprietário seja o pai, mas ele não cobra aluguel de ninguém. Aquilo lá não é imóvel de renda. Né? Aqueles outros sete imóveis não são de renda. Agora, esses três aqui, sim. Pode até ser que ultrapassou os 240 mil, mas só tem três imóveis de locação, está fora do enquadramento de contribuinte para a CBS e o IBS. O inverso também é verdadeiro. A pessoa tem 5 imóveis, 8 imóveis.
Ela tem 8 imóveis. Dos 8 imóveis, somando tudo no ano todo, ela recebeu R$ 100.000. R$ 100.000, 8 imóveis. É possível? Sim, imóveis pequenos, locações baratinhas. Ela atingiu o primeiro critério? Não. Ela já nem atingiu o primeiro critério, que seria receber mais de 240 mil. Mas ela tem 8 imóveis. Ela só preencheu o segundo requisito. Então, ela também está fora de pagar, de ser contribuinte da CBS e do IBS. Mas, voltando novamente lá, o que vai acontecer com essas pessoas que se tornarem contribuintes, então, da CBS e do IBS? É aonde entra o X da questão. O que você pagava 27,5% de imposto de renda na pessoa física, vai continuar pagando os 27,5%, mais a CBS e o IBS. Ou seja, vai aumentar a sua alíquota em quase 8%, 7,9% mais ou menos. O que vai dar, o que era hoje, o que era 27, o que ainda é 27,5%, para quem atingiu esses dois critérios, vai aumentar mais 7,9%, que vai para 35,4%. É bem pesado, é bem doído. 35,4% é agora o total, né, do imposto de renda, mais a CBS e o IBS. Agora, para aquelas pessoas que não atingirem esses dois critérios, tem outros critérios. Isso eu estou falando só para aquelas pessoas que vivem de renda de locação, tá? Isso é uma parte. Vamos para a segunda parte para entender agora, porque tem aquelas pessoas que vivem de negócios imobiliários. E aqui também é outra questão que muitas pessoas elas não estão entendendo o texto da lei. E muitas pessoas vão ser contribuintes, já são contribuintes, mas agora está expresso. Está um pouco confusa a leitura, mas eu vou tentar desmistificar para vocês aqui. Vou compartilhar novamente minha tela aqui. Aí vem aqui, ó. Vamos passar aqui que vai ter mais um aumentozinho aqui, se vocês forem ver. Ó, parágrafo 2º. Também será considerado contribuinte do regime regular do IBS, da CBS, no próprio ano calendário. No próprio ano calendário. Aqui tiver um pouquinho de atenção aqui, ó, no próprio ano calendário. No próprio ano calendário, a pessoa física de que trata o caput do parágrafo 1º deste artigo em relação às seguintes operações. Então, o primeiro critério para saber se a pessoa vai ser contribuinte, ter uma renda acima de 240 mil e pelo menos 4 imóveis. Esse é o primeiro critério. No ano calendário para ser apurado, ou seja, em 2027. Agora, aqui ele está falando assim, ó, no próprio ano calendário, ou seja, durante o ano de 2026. Neste ano aqui ainda, tem uma forma de ser enquadrado também como contribuinte da CBS e do IBS. Qual que é? O inciso primeiro aqui, ó. A alienação ou cessão de direitos imóveis que exceda os limites previstos nos incisos 2 e 3 do parágrafo 1º. Ou seja, você tem lá, eu não falei sobre esses dois aqui, né? Então vamos lá, se você alienou, aí é que está o X da questão. Isso aqui é para quem? Para quem comercializa imóveis, quem transaciona imóveis. Então aqui, ó, o que diz o inciso primeiro, o inciso segundo, que ele diz aqui, ó. A alienação, cessão de direitos de bens imóveis, desde que tenha por objeto mais de 3 imóveis distintos no ano calendário anterior. 3 imóveis. E o 3, a alienação ou cessão de direito no ano calendário anterior de mais de um bem imóvel construído pelo próprio alienante nos últimos 5 anos anteriores. Ou seja, isso aqui são para os construtores. Aqueles que compram e vendem imóveis. Pensa no investidor imobiliário. Ele compra e vende imóveis. Ele fez a compra e a venda de mais de 3 imóveis, que é aqui o inciso 2, aqui ó, mais de 3 imóveis distintos no ano, já vai passar a ser contribuinte da CBS e do IBS. Ele não comprou e vendeu. Ou ele construiu imóveis e vendeu. Pelo menos um imóvel construído dessa mesma pessoa, ela vai ser contribuinte da CBS e do IBS. E aí tem mais um detalhe, mas não é só por ano calendário do exercício que você vai apurar? Não. Quando você atingiu esses critérios, aí você tem isso aqui, ó. Nas locações, quando você atingir aqueles critérios de venda, de comercialização, você já passa a ser contribuinte. Agora, nas locações que está o perigo. Nas locações eu disse que o primeiro critério, né, os dois critérios, o parágrafo primeiro, é ser recebedor de mais de 240 mil e ter pelo menos 4 imóveis. Mas isso só em 2027 que vai ser apurado. Recebeu mais, você vai pagar o CBS. Só que, nesse parágrafo segundo, ele fala assim, ó, também será considerado contribuinte no regime
no próprio ano. No próprio ano. Quem fez a locação, a cessão onerosa ou arrendamento de bem imóvel em valor que exceda em 20% do limite previsto na linha A, inciso 1 do parágrafo 1º daquele artigo, desse artigo aqui. Ou seja, vai ser contribuinte também nas locações quem exceda a 20%. Ou seja, excedeu lá 48 mil. Então, 48 mil, né? Que seria os 20%. Então, se chegou lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, chegou em julho. Em julho ele já fez lá 288.001 centavos. No meio do ano, né? No mês 7 ali. No mês 7, no segundo semestre, primeiro mês do segundo semestre, a soma das locações, e aí ele não está falando dos critérios da linha A e B, está falando somente da linha A, que são os 240 mil reais. Então, se nos primeiros nos 7 meses lá, no sétimo mês, como eu falei aqui de julho, no sétimo mês, ele recebeu 240 mil mais 20%, ou seja, mais 48 mil reais, chegou lá a 288 mil reais, ultrapassou 288 mil reais, ele automaticamente já é um contribuinte da CBS e do IBS. Ou seja, então não é somente lá em 2027 que o locador tem que estar preocupado se ele vai ser um contribuinte da CBS e do IBS ainda este ano, porque se ele recebe mais de 288 mil no ano, neste ano aqui ainda, no meio do exercício aqui do ano, ele já vai ter que pagar a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Tá legal? Eu acho que era o que eu tinha para falar aqui agora. Acho que a mais importante aqui é dizer que no final do exercício, então, ainda que esse mesmo contribuinte, vamos colocar esse último contribuinte aqui, esse que ele atingiu o enquadramento pelo inciso segundo do parágrafo segundo, que ele excedeu a margem de 20% de 240 mil. Vamos falar desse contribuinte. Digamos que aquele mesmo exemplo daquela pessoa que tem 10 imóveis, ela só tinha 3 alugado, ainda que recebesse mais de 240 mil. Ela só seria enquadrada nessa daí por conta de receber mais de 240 mil. Mas isso seria apurado lá em 2027. Neste caso aqui, dela ter 3 imóveis, ela volta porque às vezes ela alugou mais de 3. Ela tinha 3, mas não chegava no teto, não atingia o limite, né? Não chegava nos 240. Então ela não deve pagar nada. Passou disso, entrou naquela margem de 20%, ela tem 3 imóveis só. Mas ela passou a 288 mil, passou de 288 mil, no ano ela vai ter que pagar a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Não, ela tinha 3 imóveis e do nada ela alugou um quarto. Ou, vamos lá, esses 3 imóveis aqui não daria os 240 mil. Não daria no ano, não daria. Mas teve um reajuste aqui, assim, sei lá, estava muitíssimo defasado e tal. E esse reajuste aqui, em outubro ou novembro, né, dependendo do contrato lá, por conta deste terceiro aluguel aqui, passou os 20%. Ela vai pagar a contribuição desse excedente, né, da CBS e do IBS. Mas vai chegar em 2027, vai fazer a declaração de imposto de renda, vai fazer o ajuste. Novamente, qual que vai zerar? Zera tudo de novo. Ela tem quantos imóveis de locação? Tem 3? Então ela não entra naquele critério do parágrafo primeiro, que é receber mais de 240 mil e ter no mínimo 4 imóveis. No mínimo 4. Então, vai receber um pouco mais, mas ela só tem 3, então ela não entra nesse primeiro enquadramento. Ela não entra nesse primeiro enquadramento. Por quê? Vai começar tudo de novo o recebimento dos aluguéis. Então, no primeiro mês, ela só tem 3 imóveis. Aquilo dos 240 mil é no ano. Então, digamos lá que ela tenha, que a locação é de 20 mil por mês que ela recebe desses 3 imóveis. No final do exercício, daria 240 mil. Daria 240 mil. Mas, novamente, ela chegou a 240, não passou. E ela só tem 3 imóveis, está isento de pagar a contribuição e o imposto. Chegou novamente lá em outubro, teve novamente o reajuste desse terceiro imóvel. Ultrapassou 288, ultrapassou os 20%. Vai pagar o imposto? Vai pagar o imposto de outubro, novembro e dezembro. Vai pagar o imposto e a CBS. Por quê? Porque ela começa zerada. Ela é isento da contribuição e do imposto, porque ela não atingiu os 2 critérios.
né? Que é passar de 240 mil do ano e ter, no mínimo, 4 imóveis de locação. Então, ela só tem 3, só que ela passou 288 mil, né? Os 20% de 240, lá em outubro. Aí, em outubro, é contribuinte. Tá legal? Se você não deu o seu joinha ainda, aproveita, me siga aqui nesse canal para você receber mais informações sobre reforma tributária, principalmente sobre planejamento patrimonial da família. E não se esqueça, faça sua inscrição, me acompanhe aqui, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo com alguém. E a semana que vem eu trago mais informações para continuar esse vídeo aqui, para falar sobre cadastro imobiliário brasileiro, principalmente para aquelas pessoas que têm imóveis de locação e que não declaravam, ou seja, deixavam de declarar o recebimento deste valor de locação, seja porque o inquilino não declarava, ficava quietinho, e seja porque o locatário pedia para o inquilino também não declarar. Acabou isso aí. Acabou, esquece. Eu vou contar isso no próximo vídeo. Tá legal? Te vejo lá. Um abraço.